Olá, eu sou a Ana Train, a Mãe Dor, e hoje eu quero falar sobre o Dia das Crianças e que presentes diferentes a gente pode dar para os nossos pequenos. É ótimo ganhar presente, né? Todo mundo gosta de ser lembrado, gosta de ver os olhinhos de uma criança brilhando. Esse é um sentimento muito gostoso de gratidão que a gente sente. Mas existem outras formas também da gente poder celebrar esse Dia da Criança com a criança e que seja muito significativo. Então anota que eu vou dar 2 dicas que tem a ver com esse Dia das Crianças e que pode mudar um pouquinho a tua forma de ver as vivências das crianças. Um deles é a gente se disponibilizar para fazer alguma experiência juntos. Pode ser alguma coisa no jardim, alguma confusãozinha aí básica na horta, plantar alguma flor, alguma fruta, mexer com a terra, mexer com coisas. Pode ser também na cozinha, fazer um bolo juntos, uma massa de pão, um pãozinho de queijo, qualquer coisa que possa ser feito juntos, às vezes só uma baguncinha sem muito propósito, já conecta muito a gente. Para criança é muito importante entrar em contato com diferentes texturas. Aqui em casa, a Emma e o Joaquim amam sentir a gema do ovo nas mãos. Isso é uma coisa que é quase impensável para um adulto ficar botando a mão num pote com um ovo, porque a gente logo sente vontade de limpar, de tirar aquela meleca da mão, mas as crianças não, as crianças curtem isso. Para a maioria das crianças, a bagunça, a meleca não é um problema. Então, quando a gente se dispõe a viver isso junto com elas, se dispõe como corpo a fazer essa meleca, a fazer essa bagunça, e depois a gente também pode ajudar a limpar e arrumar, a gente está se conectando num outro nível com a criança. Tudo bem se sujar, sim, tudo bem se melecar, tudo bem poder experimentar, tudo bem a gente poder ir aprendendo juntos isso. Quando a criança percebe que um adulto está fazendo junto, toda a brincadeira, toda a experimentação ganha um novo nível de destaque. Muitas vezes eu me pego pensando que se eu faço alguma experiência muito legal, muito bacana e lúdica com a minha filha de 2 anos, que ela depois nem vai se lembrar disso, que só eu vou me lembrar. E fico pensando, mas então qual será o sentido da experimentação da criança antes da idade em que ela consegue realmente formar memória daquilo? Eu acho que talvez o sentido dessas experiências sejam a gente ajudar essa criança a formar uma visão de mundo. Essa visão de mundo, ela é lúdica? Ela é transformadora? Ela se permite se transformar? Ela tem uma curiosidade inata e genuína sobre como as coisas acontecem, como elas são feitas, por que acontece aquilo? Então me parece que boa parte das vivências que a gente proporciona para as nossas crianças, antes mesmo que elas possam formar memória disso, servem para justamente ajudar a constituir uma visão de mundo saudável para essas crianças. Uma noção de corpo, de um sujeito que se movimenta de uma maneira livre e saudável e respeitosa consigo e com os outros. Essas experiências, que não vão ser necessariamente lembradas pelas crianças mais tarde, vão fazer parte de quem elas são, mesmo não lembradas. Vão fazer parte da forma como elas vão tratar as pessoas, da forma como elas enxergam ciclos da natureza, ciclos da vida. A gente sempre tem uma certa curiosidade de saber elementos da nossa história dos quais a gente não se recorda. Por exemplo, pouca gente se lembra de coisas antes dos 4 anos. Você já percebeu? Qual é a sua memória mais antiga? Você sabe quantos anos você tinha? Tem pessoas que têm lembranças de lugares, de cenas, de cheiros, e essas lembranças são muito fortes e são às vezes aos 2 ou aos 3 anos, mas isso é algo raríssimo. A maioria das pessoas se lembram de coisas que aconteceram a partir dos 4 anos. Isso significa que as vivências da maioria das pessoas antes dos 4 anos acabam ficando num certo esquecimento, num certo limbo. Quem conta essas histórias para nós? Hoje eu quero falar um pouquinho dessas histórias esquecidas e não contadas e como a gente pode reverter isso um pouquinho. Anota aí. A outra ideia de presente é uma ideia que é mais a médio e longo prazo.
É um presente que vai vir quando a criança for mais velha, na verdade. Talvez então não seja um presente de Dia das Crianças, mas um presente para um adulto ou um adolescente sobre a criança que ele ou ela foi. Eu explico. Um dos presentes que eu considero mais bonitos e mais valiosos que a gente pode dar para uma pessoa é contar um pedaço da história dela. Uma história a qual ela de outra maneira não teria acesso. Eu tenho feito aqui em casa sistematicamente anotações de mês a mês das coisas que vão acontecendo com Joaquim e a Emma. As pérolas que eles falam, as coisas divertidas, as crises, as dificuldades, novos aprendizados a cada mês. E é bonito de perceber que entre os dois, mesmo que sejam pessoas tão diferentes um do outro, existe uma certa sincronicidade, uma certa semelhança, um parentesco entre os desenvolvimentos deles, que eu adoro revisitar a volta e meia. Mesmo pequenos, é muito gostoso a gente poder voltar a quando tinham alguns meses e ler o que estava se passando na nossa rotina com essa idadezinha. E não pense que você vai lembrar de certa coisa. A nossa memória, ela nos engana, ela nos prega ciladas e ela pode ser reeditada a qualquer momento. Então eu tenho anotado muitas coisas porque depois eu quero dar para eles de presente isso e depois organizar isso em algum material, seja digital ou mesmo de um jeito mais artesanal, impresso em papel, com alguma arte muito significativa e pessoal e poder entregar para essa pessoa depois. Então essas são minhas dicas de hoje e eu espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até a próxima!